Boa noite a todos. O Centro Espírita Trabalhadores de Ismael completa 82 anos de sua fundação, realizada em 10 de abril de 1938. Vamos nos abraçar de coração para festejarmos essa data em que esse ponto de luz foi aceso, agradecendo a Jesus, agradecendo a Ismael, o Espírito de Luz, nosso mentor espiritual, agradecendo ao fundador material, Senhor Joca. Leitura da página No Futuro. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, disse Paulo. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegrias e louvor. E as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna. Livro Pão Nosso, de Chico Xavier. Vamos dar início com uma pergunta. Quem é Ismael? Encontramos referências a Ismael no Velho Testamento, no livro Gênesis, atribuído a Moisés, no capítulo 16. Ali, Saraí estava casada com Abraão e ambos, já com idade avançada, não tinham filhos. Saraí seria estéril. Naquela época, Saraí tinha uma escrava chamada Agar. Ela então conversou com Abraão, que cederia Agar para que eles tivessem descendentes. Está registrado então que dessa comunhão nasceu Ismael. Logo no início, houve alguns problemas de relacionamentos, pois era depreciativo para Saraí a atual situação. Então, Agar resolve pegar o filho Ismael e ir para o deserto. Mas um anjo a aconselha a retornar, porque Saraí iria conceber, e aí possivelmente o relacionamento ficaria melhor. Fato que só ocorre 15 anos depois. Nasce de Saraí Isaque, e ela passa a se chamar Sara. A relação que antes não era fácil, com o nascimento de Isaque, continua difícil. E Sara, então, pede a Abraão para dispensar Agar e seu filho Ismael. Abraão fica com muitas dúvidas, afinal, também era filho dele. E consta no Velho Testamento que Abraão foi se consultar com Deus. E Deus lhe deu a resposta, dizendo que Ismael seria a origem de uma grande nação e que ele ficasse tranquilo. Abraão, assim,
entendeu que podia dispensar Ismael. Eles saem então para o deserto, Ismael e Agar. E chega o momento onde a água acaba e as provisões também. E Agar ora a Deus, pedindo ajuda. Quando Agar ora a Deus, ela vê um anjo que lhe mostra um poço. Esse anjo, chamado de Avé, considerado por muitos o próprio Deus, mas é Jesus. Então, ali, Jesus já acompanhando Ismael, sabedor da sua tarefa futura. Temos a referência que Ismael teria sido a origem dos povos árabes. No entendimento dos estudiosos espíritas, esse Ismael é o mesmo espírito citado por Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Temos que considerar a longa passagem de tempo. É o mesmo espírito, mas com uma condição evolutiva já outra, muito mais elevada. Agora, já um trabalhador de Jesus. Não temos como falar de Ismael sem falar do Brasil, pois vamos verificar que Ismael é o anjo tutelar do nosso Brasil. Então nós vamos começar a falar sobre a missão desse espírito. Humberto de Campos nos conta que por volta do século XIV, em visita à Terra, Jesus, observando o quanto os homens haviam transviado o seu evangelho, dirigiu-se a Eliú, um de seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da Terra. Prenunciou um caminho de sofrimentos para as nações materialistas. Foi quando Eliú convidou Cristo a visitar o continente novo, de espíritos jovens e simples. E assim, a caravana espiritual seguiu para a América, encaminhando-se para o sul, para a futura pátria do Cruzeiro. Jesus escolhe Ismael como zelador da terra do Cruzeiro. E lhe diz: Ismael, manda meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Jesus, com um sorriso complacente, tinha nas mãos um largo estandarte branco, uma bandeira de luz, símbolo do perdão e da concórdia. E Jesus diz a Ismael: recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e sublime heroísmo. Ela, a terra do Cruzeiro, será a doce paisagem dilatada do Tiberíades. Guarda esse símbolo de paz e escreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus e, sobretudo, lembra-te sempre
de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo. Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento, e como se entrara em ação um impulso secreto de sua vontade, eis que a alva bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste inscrevera o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. Ismael e sua falange trabalharam em todo o processo que envolveu o descobrimento do Brasil, as expedições, a divisão territorial em capitanias hereditárias, mas algo de muito sério acontece. Ismael procura aquele que é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus o recebe com a sua complacência. Diz Ismael: Senhor, sinto dificuldades para fazer prevaleçam os vossos desígnios em terras do cruzeiro. Os donatários, à vela, escravizando os negros de Luana, Guiné e Angola, que aqui chegam como animais bravios e selvagens. Ismael não consegue continuar. Soluços lhes rebentaram no peito opresso. Jesus explica brandamente a Ismael: acerena teu coração, teu mundo íntimo. Bem sabes que os homens têm suas responsabilidades pessoais e coletivas. Cada um receberá de conformidade com seus atos. Havia eu determinado que a terra do cruzeiro se povoasse de raças humildes do planeta, buscando-se a colaboração dos povos africanos. Todavia, para essa cooperação fosse efetivada sem o atrito das armas, aproximei Portugal daquelas raças. A colaboração africana deveria acontecer sem abalos. Ismael diz ao Senhor: estendei até nós o manto da tua sagrada misericórdia. Enviai-nos o socorro das vossas bênçãos. Nosso coração se comove diante dos quadros deploráveis. Por toda parte, vence o infortúnio das raças sofredoras. Uma voz suave e meiga lhe responde: Ismael, nas tuas obrigações e trabalho, consideres a dor como eterna lapidária de todos os espíritos, e que o Pai não concede fardo maior que a capacidade que o Filho tenha que carregar. E continua Jesus: no meu coração ecoam as súplicas de todos os seres sofredores que habitam regiões inferiores próximas à terra. Abriga-os, agasalha-os, Ismael, no solo bendito da terra do cruzeiro. Leve sua bandeira a essas coletividades arrependidas de um passado obscuro. Parte então Ismael e seus companheiros em direção às citadas zonas na erraticidade. Segundo o autor Humberto de Campos, os habitantes desta zona espiritual sofredora eram antigos
batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres, inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados. Chega então Ismael às grutas do sofrimento e diz: irmãos, seus apelos chegaram até o coração do Divino Mestre, e ele ordena que suas lágrimas sejam enxugadas para sempre. Um trabalho se apresenta como redenção para todos vocês. Há uma terra nova, onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade, de perdão e de amor. Nos séculos futuros será a pátria generosa, a terra da promissão. Essas entidades ouviram o apelo de Ismael, aceitaram e vieram construir a base da terra do cruzeiro, como escravos. Jesus recebe as notícias de Ismael e considerou a necessidade de fazer da terra do cruzeiro um centro de exemplos e de virtudes para o modelo geral de todos. Jesus chama um espírito e o convida a nascer na terra do cruzeiro e ser o segundo imperador do Brasil, D. Pedro II, e que seria inspirado por Ismael no propósito de não permitir que a terra do cruzeiro fosse fragmentada, dividida em seu território por nações ricas e poderosas. E assim, em 1841, foi coroado o jovem imperador D. Pedro II. Tempos depois, Ismael trazia a sua atenção carinhosa, voltada para a solução do problema abolicionista. Confiando a Jesus as suas expectativas, recebe a doce palavra do Mestre. Ismael, o sonho da liberdade de todos os escravos deverá concretizar-se agora. Prepararás todos os corações, a fim de que as nuvens sanguinolentas não manchem o solo abençoado do cruzeiro. E Ismael do alto articula os elementos necessários. O generoso imperador D. Pedro II é afastado do trono nos primeiros meses de 1888, sob a influência dos mentores invisíveis da falange de Ismael, deixando na regência do Brasil a princesa Isabel, sua filha, que antes já havia assinado algumas leis libertando parcialmente os escravos. E em 13 de maio de 1888, a princesa, cercada de entidades angélicas e misericordiosas, sanciona sem hesitar a lei que libertou todos os negros do cativeiro. Mais uma etapa vencida em terras do cruzeiro. As falanges do infinito, sob as bondosas determinações do Divino Mestre, preparam agora o último acontecimento político. E em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República. No mundo invisível, reúne o Senhor Jesus as falanges benditas de Ismael. Diz o Senhor: irmãos, a pátria do Evangelho assume a sua maioridade coletiva. Acompanharemos o Brasil, onde as sementes do Evangelho foram jorradas, a fim de que seu povo generoso e fraternal possa escrever mais tarde
a sua gloriosa missão espiritual nas mais belas páginas da civilização, em O Livro de Ouro dos Progressos do Mundo. Concentremos agora as nossas atividades na obra espiritual da evangelização de todos os espíritos, localizados na região do Cruzeiro. Anos depois, relata Humberto de Campos, está Ismael ao lado de D. Pedro I. Mais precisamente, no dia 9 de janeiro de 1822, quando D. Pedro resolve ficar no Brasil, cortando relações com Portugal. Após a decisão, Ismael chama Tiradentes, espírito, e lhe diz: você foi martirizado há alguns anos pela causa. Acompanharás D. Pedro I a São Paulo e auxiliará o seu coração no grito supremo de liberdade. Definitivamente proclamada a independência do Brasil, Ismael leva ao Divino Mestre Jesus o relato de todas as conquistas. Vimos uma parte da nossa história sobre a tutela de Ismael. Mas esse anjo não se envolve apenas com a parte política, social e econômica. Ele se preocupa também com a saúde física e espiritual da população. Assim sendo, em 1840, sob as vibrações das falanges de Ismael, chegam ao Brasil 2 médicos humanitários, que fizeram da medicina homeopática verdadeiro apostolado, Dr. Bento e Dr. João. Conhecedores dos transes mediúnicos e da aplicação magnética, introduziram vários serviços de beneficência no Brasil e traziam por lema, dentro da sua maravilhosa intuição, a mesma inscrição da bandeira de Ismael: Deus, Cristo e caridade. Nas suas pegadas vieram pioneiros da homeopatia e do espiritismo, na pátria do Evangelho. Foram eles que indicaram os passes magnéticos como auxílio às curas. Em 1853, o Rio de Janeiro já possuía um grupo de estudiosos espiritistas. Em 1860, as primeiras publicações. Em 1873, fundava-se com o estatuto impresso e demais formalidades o Grupo Confúcio, que constituiria a base da obra tangível e determinada de Ismael em terras brasileiras. O primeiro grupo espírita no Brasil, onde Ismael se manifestou mediunicamente, esclarecendo os grandes objetivos da sua elevada missão no país do Cruzeiro. Segue as palavras de Ismael. O Brasil tem a missão de cristianizar. É a terra da promissão, a terra de todos, a terra da fraternidade, a terra de Jesus, a terra do Evangelho. Na nova era e próxima, abrigará um povo diferente pelos costumes cristãos. Essas foram as palavras de Ismael em terras brasileiras. E encerrando o estudo da noite de hoje, em homenagem aos 82 anos do Centro Espírita Trabalhadores de Ismael, nós vamos encerrar com palavras de Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Assim, um povo diferente,
pelos seus costumes cristãos, está sendo forjado no país que tem a missão de coração do mundo e pátria do Evangelho, porque saberá buscar gradativamente, na fonte da boa nova do Senhor, revivida e esclarecida pela doutrina espírita, a compreensão de que somos imortais e de que necessitamos viver fraternalmente em sociedade, conforme as leis divinas, sintetizadas na lei maior, de amor, justiça e caridade. Muita paz. E assim, meus irmãos, após conhecermos um pouco do incansável trabalho desse anjo tutelar em terras do Cruzeiro, vamos ouvir o hino de Ismael em homenagem ao valioso trabalho que esse Espírito de Luz nos presenteia, descortinando para nós, brasileiros, uma nova era. Que assim seja. Ismael, as luminosas pegadas do Cordeiro. És o grande timoneiro de um barco chamado Brasil. O Brasil, grande esperança, bênção da fraternidade. Erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Oh Ismael, oh Ismael, as luminosas pegadas do Cordeiro. És o grande timoneiro de um barco chamado Brasil. O Brasil, grande esperança, bênção da fraternidade. Erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Oh Ismael, oh Ismael. Amados irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja em nossos corações. Neste momento em que nos preparamos para fazer a prece de agradecimento por mais um aniversário da nossa instituição, gostaríamos de nos unirmos em pensamentos como se estivéssemos no salão da nossa instituição, vendo ali sentados nossos irmãos, frequentadores da casa, nossas irmãs da família, as crianças da evangelização. É como se nós estivéssemos todos reunidos com o propósito de comemorar mais um ano de aniversário da nossa instituição. Gostaríamos
de podermos estarmos todos juntos fisicamente. Mas as circunstâncias do momento nos levam a estarmos separados fisicamente, mas unidos em pensamento. E nesse momento, meus queridos irmãos, com os pensamentos voltados para Deus, para Jesus, queremos pedir e agradecer a Ismael por mais um ano vivido, por mais um ano que esta instituição manteve suas portas abertas no atendimento fraterno aos irmãos encarnados e desencarnados. Que esses acontecimentos que ora nos afligem a toda a humanidade possa servir de um despertar para todos nós. Costumamos nos referirmos aos nossos irmãos de humanidade, mas essa humanidade também faz parte, nós espíritas, pois que temos a certeza que diante e após passar esta epidemia, por certo, retiraremos grandes lições para a nossa reflexão, principalmente no nosso convívio, no nosso dia a dia, e por que não dizer no nosso convívio dentro da nossa própria instituição. Nós espíritas também estamos incluídos neste contexto de buscar tirar melhores proveitos com relação ao acontecimento do momento. Por isso agradecemos a Deus e temos a confiança e a certeza de que Deus está no comando. Jesus está no comando. Ismael, mentor espiritual da nossa casa, está no comando do nosso Brasil. E que possamos lembrar sempre de que o nome que a nossa instituição leva, Centro Espírita Trabalhadores de Ismael, nos remete à grande responsabilidade no cumprimento das nossas tarefas, na divulgação da nossa sublime e iluminada doutrina. Muita saudade de todos vocês, pois a aproximação nos traz muitas alegrias de estarmos juntos, mas sabemos que estamos juntos em pensamento. Que Jesus nos abençoe a todos e que o ano que vem possamos comemorar o nosso aniversário, nos abraçando, nos confraternizando fisicamente. Que Jesus nos abençoe a todos e que a paz do Divino Amigo permaneça em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.